Bem, gente, vamos lá. Aula 5 aqui, primeiro ano. Vamos começar com a nossa matéria 9, então. Teorema de Tales, tá? Ele vai começar lá no nosso módulo 1, capítulo 1, página 3, né? Bem o início, então, do nosso livro. Bem, vamos prosseguir aí. Bom, Teorema de Tales. Ele foi desenvolvido pelo filósofo e matemático, né? Tales de Mileto. Por isso ele recebe o nome dele, né? O experimento de Tales foi realizado através de observação sobre a sombra da pirâmide. A partir disso, ele conseguiu calcular a altura da pirâmide, certo? E com base nessa sombra. Isso foi tudo graças a essa observação que ele teve com relação aos raios solares, que mais ou menos ali na mesma proporção a sombra da pirâmide com a sombra que ele estava usando como o experimento dele para calcular a altura, certo? A história que se fala é que ele colocou um bastão, né, em relação à pirâmide ali do ladinho e mediu a sombra de cada um dos dois e assim calculou a altura da pirâmide. Essa teoria do Tales, né, ela vai ser aplicada na geometria acerca da relação de retas paralelas e transversais, tá? Isso vai ser extremamente importante, essas retas, para a gente conseguir entender essa relação entre esses segmentos, tudo bem? Então vamos lá. Para entender então o que são essas retas paralelas e transversais, certo? Retas paralelas elas não possuem ponto de intersecção, né? Elas nunca vão se encontrar, elas vão estar sempre numa mesma distância. Tá? Já as retas transversais, elas vão se cortar em um determinado ponto, né? Elas vão ter um ponto em comum. Aqui, ó, a gente tem um exemplo de retas paralelas, ó, elas nunca vão se encontrar aqui, ó, nunca vai ter um ponto em comum, certo? E aqui a gente tem as retas que estão se encontrando neste ponto aqui, ó, tá vendo? Aqui, paralelas e transversais, tá? Bom, o teorema diz pra gente então, olha só. Se duas retas transversais de um feixe de retas paralelas estão em razão de dois segmentos, quaisquer de uma delas é igual à razão entre o segmento e o correspondente da outra. O que essa coisa doida falou aqui pra nós? Olha só. Basicamente, isso vai significar que é possível que as divisões entre os comprimentos de alguns segmentos de retas formado, né, essas circunstâncias que foram ditas para nós, tenham o mesmo resultado. Tá? Então, olha só. Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Vamos observar o feixe de retas paralelas interceptadas por duas transversais. Olha aqui. A reta em vermelha são as retas que estão em paralelo. Certo? Elas estão aqui em paralelo. Quando a gente tem várias retas em paralelo, a gente chama isso de feixe de retas paralelas. E aqui a gente tem as duas retas transversais. Olha só. E a gente tem vários pontos, ó. A, B, C, D, E e F. São os pontos de interseção. E aí, entre esses pontos, se você observar, a gente tem esses pedacinhos de retas aqui, ó. Aqui a gente tem um pedacinho. Aqui a gente tem outro pedacinho, ó. Tá vendo? Entre as retas vai se formar esses segmentos de retas. E são esses segmentos de retas aqui que vão ser proporcionais. Então aqui, ó, um exemplo de uma proporção que a gente vai ter ali é o segmento de reta, ó, AB em relação ao segmento BC. Isso vai ser igual a quem? O DE com o EF. Tudo bem? Então olha só, a igualdade entre as razões forma uma proporção. Para resolver, só fazer multiplicação cruzada. O que é multiplicar cruzado? Ó, é pegar o valor que você encontrar nesse segmento de reta e multiplicar com este daqui. Certo? A mesma coisa fazer para o outro lado. Ó, esse segmento de reta, multiplicar com esse. E aí vai fazer uma igualdade. Então já já a gente vai fazer os exemplos disso. Tudo bem? Olha só. Além dessa proporção que a gente consegue observar, existem várias outras que a gente pode fazer aqui, ó. Como, por exemplo, essa aqui. Eu relacionar esse segmento AB com este outro segmento. Também, este aqui com este. Tá? E tem vários outros, ó. Este outro, ó. BC fazer com o AB. Agora ao contrário, ó. De baixo para cima, baixo para cima. O que a gente tem que entender é que a gente não pode, ó, fazer uma coisa que alguém pode confundir, e é o seguinte: realizar a comparação desse segmento com este aqui, mas se eu for realizar a
razão com esses dois aqui de baixo, eu faço ao contrário. Ó. Este com este. Então eu nunca posso começar realizando a proporção de um lado, e depois fazer para o outro, tá? Não, eu sempre tenho que fazer aqui para cá, ou aqui para cá, e seguir essa linha aqui de pensamento. Se eu faço dessa forma deste lado da minha proporção, eu tenho que fazer do mesmo jeito com a minha outra proporção. Então eu não posso embaralhar as coisas aqui. Sempre eu tenho que realizar a proporção da mesma forma que eu fiz com a outra. Bem? Então existem outras proporções possíveis aqui também de ser feitas, tá? Um exemplo que eu não pus aqui é você comparar o segmento inteiro, ó, o segmento AC, o segmento DF, e fazer o segmento AB com o DE, certo? Você pode fazer várias e várias outras proporções aqui, tudo seguindo essa linha de pensamento, né? Faz uma coisa de um lado, tem que fazer a mesma coisa do outro, tudo bem? Então um exemplo aqui, ó, 15, 21, 5 e x. A gente tem que achar esse x aqui utilizando o teorema, olha só. Então a comparação ali, ó, como eu fiz a proporção, foi 15 a 5, 21 a x. Então aqui, multiplica cruzado. Vou ter 15 multiplicando x, ó, e 5 vezes 21, 105. Então agora, para realizar essa continha aqui, ó, achar o valor de x, é só você passar 15 dividindo. Realizando a divisão, você obtém 7. Esse seria o resultado deste segmento de reta aqui. Tudo bem? Agora, ó, vamos tentar fazer este aqui, ó. Tenta fazer esse. É o mesmo processo, tá? Faz lá as proporções, tudo bem? Faz da forma que você achar mais fácil com você as proporções. E aí acha o valor de x. Tudo bem? Então, bem simples, tá, gente? Teorema de Tales. Agora a gente vai fazer o teorema de Tales, mas os triângulos. Fazer a semelhança de triângulos, tudo bem? O teorema de Tales também ele pode ser aplicado aos triângulos. Isso acontece quando a gente tem uma linha aqui, ó, que vai cortar o meu triângulo paralela a um outro segmento do triângulo. Ó. Tá vendo? Essa base aqui do triângulo é paralela a esta linha aqui. Então aqui eu vou ter um triângulo grande, A, B e C. Vou ter um triângulo menor, ó, A, D e E. Tá vendo? Esses dois triângulos, ó, vou separar eles. O maior e o menor. E dessa forma é fácil de ver. Eu consigo realizar as proporções aqui também. Relacionar um com o outro, olha aqui. Relaciono o A com o B. Relaciono o A com o D. Tá vendo? Ó? Segmento grande, um segmento menor do outro. Tá? E isso também vai ser igual aos outros lados em proporção. Ó. O A com o C igual, ó, dividido pelo A com o E. E o B com o C sobre o D e o E. Tá vendo? Isso tudo aqui vai ser uma igualdade. Você pode fazer, inverter aqui, fazer de outra forma? Pode também, não tem problema nenhum. Como eu disse, só não pode fazer diferente. Se eu faço a comparação, né, a proporção de A para B, de A para D, eu tenho que continuar fazendo isso, ó, do maior para o menor. Posso também fazer do menor para o maior. Eu tenho que lembrar de fazer isso para todas as outras retas aqui, para todos os outros segmentos. Ok? Então vamos no exemplo. Ó. Esse triângulo tenho essas medidas e eu tenho que achar o valor de x. É isso de novo. Sempre é bom você separar esses triângulos, conseguir observar as medidas que o exercício te deu. Então sempre tenta separar eles, desenhar os dois separados. E aí observa as medidas que o exercício te dá. X, 16, 5 e 4. E relaciona essas medidas, fazendo a utilização do teorema de Tales. Então 16, relacionei com o x. Ó. Outra forma de relacionar. Ó. 16 com o x. Aí eu faço a mesma coisa com o meu triângulo menor. Vou fazer o 4 com o 5. Ó. Tá vendo? Ó? 16 com x, 4 com 5. Se eu faço uma coisa em um, tenho que fazer a mesma coisa no outro. E resolve. X com 4, 4x. 16 com 5 é 80. Divide 20. Ok? Outra variação do teorema, né? Você conseguir realizar isso aqui, ó.
o teorema da bissetriz interna, o nome desse teorema aqui, que também é relacionado ao teorema de Tales. E o que ele diz para nós? Ó? Ele diz que em todo triângulo que é a bissetriz de qualquer triângulo interno vai dividir o lado oposto a ele em duas partes proporcionais em relação aos seus lados adjacentes. Então, ó, esse triângulo formado aqui, com essas linhas aqui, vai ser proporcional a essas outras duas. Aqui, de novo, a gente vai ter várias e várias proporções diferentes. Tá? E você tem que escolher a mais fácil, né? Você pode relacionar essa reta grande com outra reta aqui, ó, nas laterais aqui, e aí a base com a base. Tá? Várias e várias proporções que você pode utilizar aqui. Tudo bem? E é isso, gente. Agora vamos para o exercício. Aqui a gente tem o x, 8, 20 e 10. Vamos ver a proporção aqui, ó. Eu fiz aqui, ó, 8 a 10. Relacionei x para 20. Eu fiz agora aqui, ó, base com base, lateral com lateral. Tá? O resultado, para resolver isso, da mesma maneira. Multiplica. 10 vezes x, 10x. 8 vezes 20, 160. Divide 16. Tá? E simples, tranquilo. Não tem que ter dificuldade nisso, tá, gente? É muito de boa isso aqui. Agora, ó, tenta fazer esse exercício aqui. Tudo bem? Vai realizar o mesmo processo. E, de novo, você pode escolher a proporção que você quiser. Sempre lembrando, se eu faço desta forma aqui, eu tenho que realizar a mesma coisa que o de baixo. Certo? Então, essa foi a nossa aula aqui com o Teorema de Tales, gente. Então, fiquem ligados que vai ter tarefinha para vocês no site, tá? No livro. Então, façam as tarefinhas, acompanhem as aulas que vocês vão bem, tá? Então, até mais, gente. Os estudos!